é que vocês vão? Bom dia, Lion! Bom dia! Tudo bem? Aham. Vamos começar cantando a musiquinha? Vamos. 3, 2, 1. Bom dia, com alegria. Desejo pra você um belo dia. Andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem. Vai tudo bem. E aí, seu Lion, vai tudo bem? Aham, trouxe um amigo hoje, tia, um visitante. Você trouxe o visitante? Vamos cantar a música do visitante pra ele? Vamos. 3, 2, 1. Visitante, Seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Deus te ama. Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo. Vivamos sempre assim. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o meu coração é igual ao teu. Dá minha mão, dá minha mão, e meu irmão será. Dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão, e meu irmão será. Dá minha mão, dá minha mão, dá minha mão, e meu irmão será. Muito bem, muito bem. Lion, Oi, apresente seu amigo, Lion. esse é meu amigo, ele é um macaquinho. O nome Ninguém dele- tá vendo que ele é um O macaco. nome dele é George. Eu sou o George. A voz dele é meio estranha, tia. Mas é o problema, ele tá em fase de crescimento. Como é que... Se apresenta, Jorge. Oi, tudo bom? Como é que vocês estão nessas pandemias aí? O George tá chegando hoje para fazer parte da turma da Tia Lu. Ai, tá bom, ele vai fazer parte da tia Lu, Só tá? às vezes. É, só de vez em quando, só quando der. Ai, meu Deus. Então, olha só. Nós temos uma notícia muito legal, tá? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas os pastores lá da igreja estão conversando sobre a volta dos cultos presenciais. Muito bom, muito bom. Sabia, Lion? Não, agora tá sabendo. Não sabia? Não. Mas para isso, lá a gente precisa de alguns cuidados, tá bom? Pra gente voltar, a gente precisa ter muitos. Muito bem, muito bem. Eu vou ter certo, tia. Eu só acho que essa máscara não tá no lugar certo, lá. Tá, eu vou tentar, peraí. Então, a gente vai ter que usar máscara, né? Assim, Tia Lu. Lion. Ih, errei não. Sou o George, Tia Lu. George. Então, George, é porque essa máscara tá maior que sua cabeça, né? Ó, tia, agora Mas tá tem que certo. tá protegido, né, Tia Lu? Ah, esse aí tá bem protegido. Faltou o quê, gente? Álcool em gel. Álcool em gel pra passar na mão. Esfrega a mão aí, George. Ih, caiu a máscara, Tia Lu. Esfrega a mão aí, Vou Lion. esfregar aqui. Isso, a gente vai ter que passar álcool em gel, bastante álcool em Fica gel. longe do amiguinho. Mas o quê? Fica Lion? longe, amiguinho. Isso, fica longe. Ficar longe. Como é que a gente vai se cumprimentar? Só assim, ó. Ó. Ou assim, ó. Ou assim. Assim também. Mas a mão tem que estar fechada, ó. Ó. E aí, Lion? Isso aí, isso aí. Então, a gente está se preparando para voltar com alguns cuidados. Mas isso eu vou falando, né, conforme a gente for chegando perto, né, que os pastores estão conversando pra gente voltar só em outubro, tá bom? Os adultos vão começar agora em setembro, Então mas eu posso, né, que eu sou adulta? Já pode?
menos. Mas os adultos vão voltar agora em setembro. Mas as crianças, presencialmente, só vão voltar lá no mês de outubro. Combinado? Então, espero revê-los, né? Espero que vocês estejam bem. Graças a Deus aqui em casa, eu e a bicharada estamos bem. Graças a Deus, porque Deus tem cuidado de nós. A gente tem visto durante todo esse domingo o quanto Deus é Bom! o quanto Deus é bom, o quanto Ele tem sido bom. Enquanto a gente tem visto quanto o nosso pastor é Bom! isso aí. Então agora nós vamos orar. Quando eu oro, os meus pés juntos Então, cruzo os dedos da minha, mão. abaixo a cabeça e com atenção, fecho os olhos em Oração. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por tua graça. Obrigado pela vida de cada criança aqui. Fique conosco, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Amém! amém. Tia, Muito- em casa, pode tirar a máscara? Pode, em casa pode ficar sem máscara, pessoal. E se eu quiser ficar com máscara, tia? Ah, então fica com máscara, Pode ficar do jeito que você quiser. Em casa você pode ficar com máscara, sem máscara. Do jeito que você quiser, eu vou ficar sem máscara, tá? Mas antes, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Hoje nós vamos ler a Bíblia primeiro e depois a gente vai cantar. Combinado? Combinado. Lá e George, combinado? Sim, tia Lu. Tá bom, então vamos lá? Vamos abrir as nossas Bíblias. Cadê a Bíblia de vocês? Isso aí, muito bem. Cadê a Bíblia? Ih, matou de vergonha. Abrem lá a Bíblia de vocês no Evangelho de João, capítulo 10. A gente vai estar lendo alguns versículos, tá bom? A gente vai ler do 2 ao 4. Tia, peguei minha Bíblia. Isso aí, Laia, muito bem. Eu duvido agora o George arrumar a Bíblia com um macaquinho na frente. Eu Mas vou ficar devendo essa, tia. isso aí, fica devendo. João, capítulo 10, começar do verso 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai na frente das ovelhas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Vamos ler mais uma vez? Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. A voz de quem? Do pastor. Ele chama as ovelhas, o pastor chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar as ovelhas para fora, vai na frente delas. E estas seguem o pastor, porque conhecem a voz dele. Aí o verso 11 diz assim: Eu sou o bom pastor, Jesus falando dele mesmo, que ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu também vou ler Salmos 23, 1. Lion sabe de cor, não sabe, Lion? Eu sei, o macaco sabe? Sim. Macaco fala aí. sabe? O macaco... Macaco tem nome, tia Lu. É George. Tu sabe, George? Sabe, George? Sim. Então fala aí. Salmos 23, 1. George não sabe. George não sabe, George. Mas eu sei. O Senhor é O o... meu pastor e nada me faltará. Muito bem. Vai os dois juntos? 1, 2, 3. Nós... O Senhor é meu pastor
Muito bem. Agora eu queria fazer umas perguntinhas pro Lion e pro George. Depois desses versículos que a gente leu, você pertence ao bom pastor? Sim, tia. Eu pertenço. E quem é o bom pastor? Jesus. Quem é, gente? Jesus. Fala alto. Jesus. Ué, tá. Uhum. Você conhece o seu bom pastor? Conheço. Você conhece Jesus? Sim, tia Lu. E como Jesus é? Jesus é? Bom. Mas o quê? Pastor. Ele é o bom pastor, mas ele é o quê? Ele é bom, ele é o quê? Justo. Ele é justo, Amigo. amigo, Companheiro. companheiro. Mas o quê? Pai. Ele é o nosso pai. Jesus é nosso rei? Jesus é nosso rei. Rei, rei, rei. Jesus é nosso rei. Ai. Você sabe quando é ele que fala com vocês? Sim. E como que vocês identificam a voz do pastor? Ai, tia. Altas coisas, sabe? Peguei, né? Porque ele fala com a gente, ele fala. Através de quê? Da Bíblia. Minha tia. Muito bem. Deus, ele se revelou através da sua Lavra. Muito bem, muito bem. Vocês são muito, muito sabidos. Vamos cantar? Vamos? Sim, tia Lu. Errei o movimento. Vamos cantar? A gente vai cantar pra ficar bem. É porque, gente, olha só. O George, ele tem algumas dificuldades. Ele tem algumas dificuldades pra gravar. Aí nós vamos ensinar pra ele a música do Senhor é meu pastor, tá? E ele vai cantar com a gente. Vamos lá? Vamos lá, gente. 3, 2, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu ande e pelo vale da sombra da morte nada. E ainda que eu ande e pelo vale da sombra da morte nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Mais uma vez? Eu achei o George meio desafinado, hein? Não, gente, tá me surpreendendo. Vamos lá. Todo mundo junto, Jorge. Pelo amor de Deus. Todo mundo junto. Todo mundo junto, Jorge. Vamos lá, mais uma vez. 3, 2, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu ande e pelo vale da sombra da morte e ainda que eu ande e pelo vale da sombra da morte nada temerei, nada temerei, nada temerei. Mais uma vez. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Muito bem, muito bem. Me surpreendeu, hein, George? Surpreendeu. Tia Lu, eu não tô de bobeira, não. Ai, Jesus, vamos lá. Semana que vem a gente tira. Agora a gente vai cantar uma música que eu gosto muito, porque ela fala que Deus é... Bom. Deus é... Muito bom. Deus é muito bom, realmente, Deus é muito bom. Vamos lá? Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Se forte brilha o sol ou chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem.
Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Se forte brilha o sol ou chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Se forte brilha o sol ou chuva cai, amor tão grande assim, Só Cristo tem por mim. direi até o fim, meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Se forte brilha o sol ou chuva cai, amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim. Não, comigo. Não, ele vai, mas Não, agora. não a música. Então nós vamos orar. Pra gente chegou agora o momento da nossa história, mas nós vamos orar, né? Pra agradecer a Deus por esse tempo e pedir pra que Ele fale, Ele se revele aos nossos corações. Quando eu oro, os meus pés juntos cruzo os dedos da minha, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhos, hein? Oração. Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe as crianças, Senhor, que o Senhor venha se revelar aos corações dela. Em nome de Jesus, Amém. amém, amém. Então, hoje a gente falou... Pode ficar aqui vocês ouvindo. Aqui, ó. Isso, muito bem. Tão bonitinha. Fica aí segurando. Tão bonitinho. Fica aí. Então, hoje, a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que a gente falou semana passada. E para isso eu vou precisar da ajuda do Lion. E o Lion pode ajudar o George, não é mesmo? Isso aí. E o que a gente falou semana passada? O que a gente tem falado essas 3 semanas? A história Que história? de Samuel. Quem é Samuel? É a ovelhinha. A ovelhinha. Mas o que é mais importante nessa história? O bom pastor. Nossa, muito bem, Lion. Muito Quero bem. minha bala. Excelente. Excelente. Vou te dar a bala. Fala, Excelente. tia. Você já comeu bastante hoje, né? Comeu direitinho, né? É que é a bala. Bala? Então tá bom. Vou pensar no caso de vocês dois. Iogurte. Nada de iogurte. Então, a gente tá essas 3... Hoje a gente encerra, tá? Essa história do Samuca. Tia Lu, vou ficar com saudade. Você nem ouviu? Mas eu tava ouvindo do YouTube aqui em casa. Você tá vendo aí? Você tá... Tia Lu no canal da Pi. Tô sempre curtindo os seus vídeos, tia Lu. Oh, tem que assinar, tem que dar uma curtida, tia Lu. Tá bom. Tô Tá sempre bom. te dando uma moral, você sabe disso. Tá bom. Senão eu não vou conseguir terminar. Tá bom? Então eu vou pedir pra vocês se retirarem agora pra mim continuar contando a história, tá bom? Vamos dar tchau pra eles? Tchau! Fica aí ouvindo, depois eles vão assistir lá no YouTube. Dá o like. No final a gente volta pra cantar uma música e encerrar. Combinado? Combinados? Combinar. Ah, então tá bom. Então, hoje a gente encerra, né, essa história lá, né, falando sobre o Salmo 23, sobre o Senhor Jesus ser o nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor, não é? O mais importante dessa história do Samuca e sua amiga não é sobre eles, mas sobre a bondade de Deus, a bondade do pastor. Lembra que a gente leu lá agora em João que quem é o nosso bom pastor? Jesus é o nosso bom pastor. É Ele que cuida da gente, é Ele que nos comprou com o seu sangue, né? Ele que morreu em nosso lugar. Era pra gente morrer, né? Mas Ele morreu em nosso lugar, Ele tomou o nosso lugar e se sacrificou por nós porque Ele nos ama, porque Ele é bom. Então hoje a gente vai terminar essa história
contando o que aconteceu, né? Que Samuca foi lá e chamou a sua ovelha e levou a ovelha até o seu pastor. O pastor conversou com a ovelha, teve um papo, sabe aqueles papos cabeça? Aqueles papos muito importantes, aquelas conversas que mudam a nossa história. Sim, ele teve uma conversa que mudou completamente a história dele, a história da ovelhinha. E o bom pastor, deu um novo nome, né? Deu um nome. Enfim, vamos para a história? Vocês lembram então que Samuca, deixa eu ver se tá dando para ver agora. Aê! Que Samuca um dia também foi uma ovelha sem pastor, como a sua amiguinha. Samuca também, um dia, ela foi comprada também pelo bom pastor. Ela também era uma ovelha perdida, largada, né? Mal cuidada, sem nenhum pastor para cuidar dela, dar banho, passar óleo. Lembra? Tinha que passar óleo na cabeça da ovelha para não dar bicho, para não ficar com mosquito e para o mosquito não ficar perturbando ela. Então, não tinha ninguém para cuidar dela. Então, o que aconteceu? O bom pastor foi lá, do mesmo jeito que ele comprou Samuca, do mesmo jeito que ele tá fazendo aqui, ó, comprou Samuca, ele também foi lá e comprou a amiga de Samuca. Samuca levou a ovelhinha. Lembra a semana passada? Samuca falou que ia apresentar a ovelhinha para o bom pastor e ele Samuca levou a sua amiga até o bom pastor. E quando ele levou, o bom pastor conversou com ela e ela falou que ela não aguentava mais sentir tanto medo, ela não aguentava mais viver tão preocupada com o que ela ia ter que comer, quem que cuidaria dela, quem que passaria óleo na cabeça dela para que os bichos não ficassem, que as moscas não ficassem perturbando, incomodando, né? Que os bichos ficassem fazendo ninho na orelha dela e ficassem atrapalhando ela, que ela ficasse cheia de preocupação. Então Samuca levou a ovelhinha até o bom pastor. O bom pastor chamou essa ovelhinha no canto, conversou com ela e ela falou que ela não aguentava mais e que ela precisava de ajuda. Ela precisava que alguém a conduzisse. Então o bom pastor foi apresentado à amiga de Samuca. Quando o bom pastor viu aquela ovelhinha que ele havia comprado por um valor muito alto, ele ficou tão triste. Depois que ele comprou aquela ovelhinha, ele se aproximou dela e viu que ela estava tão mal cuidada, tão magrinha, cheia de bichinho na cabeça, porque não tinha ninguém que passasse óleo na cabeça dela. Então o bom pastor, quando viu aquela ovelhinha, ele ficou tão triste, com muita pena. Então ele foi lá, comprou, mas além de comprar, ele poderia ter comprado essa ovelhinha e ter abandonado ela, tá? Compra, mas fica aí, se vira. Não. Ele é o bom pastor. Ele comprou essa ovelhinha, ele deu banho nela, ele deu comida, ele cuidou dela com o maior carinho, do mesmo jeito que ele havia feito com Samuca. E além disso, ele comprou, ele cuidou, ele deu carinho, ele deu amor, ele deu banho, ele deu comida, ele caminhava com ela. E além disso, ele deu um nome muito especial. Além do Samuca e outras ovelhas do rebanho, ele pegou, cuidou, passou óleo na sua cabeça, ela ficou tão limpinha, tão cheirosinha.
E além disso, ele é tão bom, ele é um pastor tão cuidadoso que ele deu um nome para ela. O nome dela, ele olhou para ela com aquele olhar de amor, com um olhar tão carinhoso. E olhou para ela e falou assim: eu vou te chamar de preciosa, porque você é muito preciosa para mim. Então, ele além de ter cuidado muito bem, ainda chamou ela de preciosa. Então, a gente não vai mais chamar ela de amiga do Samuca. Agora, ela tem um nome, e o nome dela é Preciosa. Porque o bom pastor, ele tem o rebanho dele, que tem muitas ovelhas no rebanho. A Bíblia fala que Jesus, ele tem muitas ovelhas espalhado pelo mundo, mas ele cuida de cada um de nós. Do mesmo jeito que o pastor de Samuca e Preciosa tinha muitas outras ovelhas, estão vendo? Muitas outras ovelhas no seu pasto. Ele também tinha um cuidado todo especial. Ele tinha um cuidado todo especial que colocou um nome muito lindo. Começou a chamar ela de Preciosa, porque ele falou que ela era muito preciosa para ele. Samuca e Preciosa e as outras ovelhas que pertenciam ao bom pastor seguiam a sua voz. Toda vez que ele falava, venham para cá, elas iam. Venham para a direita, elas iam para a direita. Venham para a esquerda, elas iam para a esquerda. E ele cuidava do seu rebanho. E agora nesse rebanho, ele também cuidava de Samuca, de Preciosa e das outras ovelhas. E elas estavam muito atentas para a voz do seu bom pastor. Mas o pastor sabia que às vezes tinha algumas ovelhas do seu rebanho que eram bem teimosas e briguentas. Mas o bom pastor, além de ser muito bom, muito cuidadoso, muito carinhoso e amoroso, ele também tinha muita paciência e muito ânimo para cuidar de cada uma segundo as suas necessidades. Ele sabia que cada ovelha do seu rebanho era diferente. Elas eram diferentes. E a gente sabe que nós também somos diferentes. Do mesmo jeito que Samuca e Preciosa e as outras ovelhas vou pegar isso para comer. E as outras ovelhas, tanto Samuca como a Preciosa, que agora o nome dela é Preciosa. Tanto Samuca quanto Preciosa, como as outras ovelhas, conheciam a voz do seu bom pastor e desejavam agora nunca mais ficar longe dele, porque elas sabiam o quanto era ruim não terem cuidado do bom pastor. E elas começaram a experimentar todos os dias como era maravilhoso ter alguém que cuidasse, que amasse, que tivesse paciência, que tivesse zelo, que chamasse pelo nome. Ele sabia o nome de cada uma. Da mesma forma, Jesus faz com a gente. Embora a gente seja muitos espalhados pelo mundo, a Bíblia nos diz que ele nos conhece. Ele conhece cada fio do nosso cabelo. A Bíblia fala que Jesus já sabia quem a gente era desde o ventre da nossa mãe. Antes de eu nascer, Deus já sabia quem eu era.
Ele já tinha colocado o nome para mim, ele já sabia o que ele queria para mim. Ele me conhece e ele me ama. Ele sabe das coisas, das minhas coisas boas, mas ele sabe também das minhas limitações. E mesmo assim, ele é bom, ele é paciente, ele é amoroso. E isso me dá vontade de amá-lo, porque ele me ama do jeito que eu sou. A mesma coisa com você, criança. Deus te ama. Deus, ele cuida de você, independente da situação que a gente tem vivido, mas Deus cuida. Do mesmo jeito que Deus cuidou de Samuca e da Preciosa, que se tornou preciosa, do mesmo jeito que ele cuidou de Samuca e da Preciosa, colocando nome, cuidando, dando banho, passando óleo na cabeça dela para as moscas não ficarem em cima, para os bichinhos não entrarem nos seus ouvidos. Deus, a Bíblia nos diz que Deus cuida de nós, que Ele é o nosso bom pastor. Do mesmo jeito que Samuca e Preciosa tem um bom pastor que cuida delas, nós também, eu, você, o Lion, o George, nós temos Jesus, que é o nosso bom pastor e que cuida de nós, com todas as nossas diferenças, mas Ele tem cuidado de nós. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus. Depois eu vou deixar o desafio em família para vocês conversarem com o papai, com a mamãe sobre essas perguntas, para vocês refletirem sobre essas perguntas, para que vocês fiquem durante toda a semana, né, conversando sobre essa história, conversando sobre a Bíblia. Vamos orar? Quando eu oro, os meus pés juntos, cruzo os dedos da minha mão, abaixo a cabeça e com atenção, fecha os olhos, Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado por saber que o Senhor é nosso bom pastor. Te peço que o Senhor conduza, Senhor Deus, o coração dessas crianças que estão me ouvindo. Que o Senhor se revele ao coração delas. Que o Senhor venha falar, Senhor Deus, que eu venha ser somente um instrumento, mas que o Senhor se revele a elas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe o que a gente vai cantar? Que eu quero ver se vocês vão lembrar. Tem uma música que ela fala assim, ó. Vocês lembram na história quem que levou Lion e George que estavam prestando atenção? Quem levou Preciosa até o bom pastor? Quem que levou Preciosa? A outra ovelha. A outra ovelha. Como é que era o nome da ovelha? Samuca. Nossa, muito bem. Então, ela levou. E como que a gente faz hoje, Lion? A gente pode levar os nossos amigos até o nosso bom pastor, que é Jesus? Sim, pode. Muito bem, muito bem. Eu trouxe meu amigo, ó. Então, tem uma musiquinha que ela é muito antiga, mas eu acho que Lion lembra. Né, Lion? Não, você... Lion lembra. É assim, ó. Posso ser um missionáriozinho pra falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra. Manda-me, pois, Senhor. Mais uma vez, Lion. Lion lembrou. Vamos lá? Mais uma vez. Posso ser um missionáriozinho pra falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra. Manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso trabalhar em minha terra. Manda-me, pois, Senhor. O que essa música disse? Que a gente não precisa, né, pegar um avião e ir lá pro outro lado do país para pregar. Você pode falar do amor de Jesus, do amor do bom pastor na sua escola. Você pode falar do amor do bom pastor na sua casa.
né? O nosso campo missionário começa na nossa casa. Aí se estende a nossa escola. Até dá pra vocês pararem? Obrigada aí, hein? Então, pra gente encerrar, vou deixar o desafio em família. E depois a gente ora pra encerrar, que vocês hoje não estão, né? Então, o primeiro desafio é: o que aprendemos hoje nessa história sobre as características do bom pastor? O que a gente aprendeu? Não responde agora. Como o bom pastor reagiu quando viu aquela ovelha tão magricela? Lembra quando o Samuca levou a outra ovelhinha? Qual foi a reação do bom pastor? Como que ele reagiu? Como que ele ficou? Como ele se sentiu quando ele viu aquela tão magricela, tão suja, cheia de bicho na cabeça? Como o bom pastor fazia diante da teimosia? O que o pastor fez diante da teimosia de algumas ovelhas do seu rebanho? Isso tudo eu falei. Se precisar assistir de novo, assiste lá de novo, tá bom? Tchau, até a próxima. Dá tchau, gente. Tchau, até a próxima. Tchau, lá. Finalizamos hoje a história do Samuca e seu pastor. Você gostou? Então vamos lá ao último desafio em família.